Fala galerinha do Que Física, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Lucas em mais uma aulinha agora de termometria. Bora lá? Vamos começar essa aula? Seguinte galera, se eu falo de termometria, todo mundo entende que eu estou falando de temperatura. No entanto, o que é temperatura? Temperatura, por definição, nada mais é do que o grau de agitação das moléculas. Por exemplo, se eu tenho uma bolsinha com ar e eu coloco essa bolsinha dentro de um freezer, o que vai acontecer? As moléculas que constituem esse gás, esse ar dentro da bolsinha, elas vão perder energia térmica para o freezer e vão agitar menos, vão ficar menos agitadas, não é verdade? Obviamente vai ocupar um volume menor, belezinha. Tira essa bolsinha do freezer e coloco ela no sol. O que acontece? Ela vai absorver a energia do sol, obviamente elas vão agitar mais. Agitando mais, elas ocupam um volume maior, não é isso? E o que a gente vai fazer na aula de hoje então? Hoje a gente vai encontrar uma forma de medir quanto vale essa agitação e essa agitação. Mas como assim, professor? Por que isso? Porque é o seguinte, gente, se eu falasse para vocês assim, ó, galera, hoje eu estou dando uma sala de aula que está uma temperatura de 30 graus Celsius. Fala, nossa, professor, tá quente pra caramba aí, hein? Eu falo, poxa, alunos, depende. Quente em relação ao quê? A temperatura tá alta em relação ao quê? Será que em relação ao núcleo do Sol, 30 graus Celsius é alto? Obviamente que não, né? Então, para conseguir, vamos dizer assim, escalonar, colocar uma referência nisso, será que é alto? Será que é muita agitação? Será que é pouca agitação? Criaram-se escalas térmicas. Quem são essas escalas térmicas? Nós temos a escala graus Celsius, nós temos a escala graus Fahrenheit e a escala Kelvin. Vale lembrar que a escala de temperatura no sistema internacional é em Kelvin. Você usa muito isso em química, tá? Principalmente quando for trabalhar com gases. Mas a gente vai chegar lá. Vocês vão entender melhor isso aqui. Presta atenção. O que Celsius fez para padronizar, né? Para mensurar essa pouca ou muita agitação? Celsius pegou a água como referência. O que ele imaginou? Ele pensou o seguinte, poxa, se eu colocasse um termômetro, que seria um bulbo, talvez de vidro, sei lá, pode ser, hoje em dia tem vários outros tipos de termômetros, mas se a gente for pegar o termômetro convencional, seria um termômetro de vidro, aí eu coloco um capilar aqui, seja um caninho bem fininho, tá? E eu vou colocar mercúrio nesse caninho fininho, essa parte aqui. Se eu colocar esse conjunto inteiro dentro de um pote com água e muito gelo, o que vai acontecer? O mercúrio vai perder energia, vai perder energia, vai perder energia, até que ele chega a esse ponto e para. Se ele parou nesse ponto, significa que esse ponto é um ponto de energia no qual a água está se fundindo, ou seja, o ponto de congelamento da água, certo? E esse ponto, Celsius chamou de zero. Fez a mesma coisa, mas agora com a água em ebulição. Então o que aconteceu? O mercúrio subiu e estagnou nesse ponto. Nesse ponto ele chamou de 100. Pronto. Mediu qual que era a distância do ponto de fusão e o ponto de ebulição. Colocou 100 segmentos, tudo bem? E assim ele criou a escala que nós conhecemos como escala graus Celsius, tá? Por isso que nós chamamos ela de escala centígrada, porque ele dividiu esses dois pontos em 100 segmentos, tá? Bom, o que o Fahrenheit fez? A mesma coisa, tá? Mas ele pegou água e sal como ponto o mais baixo de referência e pegou o que ele chamou de zero e pegou 100 graus Fahrenheit como ponto de temperatura do corpo humano, que nós sabemos que é 36,5, né? Bom, aí ele dividiu zero da temperatura de congelamento de água e sal e o ponto 100 da temperatura do corpo humano, 36,5. Tá bom, ficou legal, mas a galera curtiu? Não, tá? Então, para facilitar as contas, a gente vai usar na física o equivalente ao ponto de fusão da água em Fahrenheit e o ponto de fusão da água também em Fahrenheit. Como sendo 32 Fahrenheit para o ponto de fusão da água, ou seja, o ponto de congelamento da água,
e 212 Fahrenheit para o ponto de ebulição da água. Só para vocês entenderem aí. Se eu tenho uma canequinha de água ao nível do mar fervendo, eu tenho a certeza que ele está com uma energia equivalente a 212 graus Fahrenheit, tá bom? Mas o que isso muda, professor? Muda o seguinte. Se eu fosse pegar a água como referência para Celsius e Fahrenheit, o que nós tínhamos aqui? Nós tínhamos 0 para Celsius, 32 para Fahrenheit. 100 para Celsius, 212 para Fahrenheit. Quanto vale esse intervalo? 100. Quanto que vale esse intervalo? 180. Ô professor, tudo bem, estou entendendo. Pera lá, o Kelvin fez a mesma coisa que Celsius e Fahrenheit, mas ele pegou outra substância como referência? Muito bem, lógico que não. O que Kelvin fez? Kelvin foi especial. O Kelvin, ele não pegou nada como referência, ele pegou a matéria em si como referência, tá? Então a escala dele serve para qualquer substância. O que ele verificou? Ele verificou que se eu cessasse a agitação térmica de qualquer elemento, significa que eu não tenho temperatura, tá? E ele deduziu experimentalmente que se eu tivesse 0 de agitação, eu teria 0 de temperatura. Obviamente ele encontrou que 0 Kelvin seria 0 de energia, 0 de temperatura. Ponto final. E esse 0 Kelvin equivalia a menos 273,15 aproximadamente, tá? Graus Celsius. Tudo bem? Obviamente, se compararmos ao ponto de fusão e ebulição da água, a escala Kelvin ficaria 273 e 373. Professor, é importante lembrarmos desses pontos de fusão e ebulição da água? Olha, eu acho que é legal sim, tá? Às vezes o enunciado, às vezes a prova, ela não fornece a equação para a gente, ele não traz ali no texto, então é importante lembrarmos desses pontos. Então, quais são esses pontos? Celsius, 0 e 100, Fahrenheit, 32,212, Kelvin, 273 e 373. Tudo bem? Até aí? Então, vamos lá. Tá bom? Eu entendi, professor, o porquê que aqui é 0, porque aqui é 100, aqui é 32,212, 273 e 373. Belezinha. Mas qual que é o intuito dos exercícios? Por que a gente está aprendendo isso? A maioria dos exercícios, meninos e meninas, vai pedir para a gente converter, por exemplo, Fahrenheit em Kelvin, ou Kelvin em Celsius, Celsius em Fahrenheit. E como que eu posso achar essa escala de conversão? Vamos lá, só pensar o seguinte. Esses termômetros, olha só, eles medem a mesma energia, mas elas são representadas por valores diferentes. Olha só, eles medem a mesma coisa, né? Mas com valores diferentes. Seria mais ou menos o seguinte: esse pincel custa $1. Tá bom. Então, se eu fosse comprar aqui no Brasil, sei lá, ele custaria R$3,80. Então, eu estou comprando a mesma coisa, teoricamente, com valores diferentes. Como que eu posso, então, achar essa escala de conversão? De real para dólar, ou dólar para real, regrinha de 3, não é verdade? E de Celsius para Fahrenheit, Fahrenheit para Kelvin? Regrinha de 3. Olha só. O que eu vou fazer? Eu vou encontrar a semelhança entre esses segmentos. Então, nada mais é do que um teorema de Thales. Olha só. Eu vou dizer que essa variação, C menos 0, está para essa grandona, 100 menos 0, assim como essa variação, não é a mesma dessa? Olha lá. F menos 32 está para a grandona, 212 menos 32. Ou também, K menos 273 está para a variação grandona, 373 menos 273, certo? Melhorando essa continha, vai ficar o quê? C menos 0 é C, C menos 0 é 100, fazendo as continhas, aqui vai dar 180, essa operação vai dar 100. Pega aqui embaixo o denominador, divide todo mundo por 20. 100 por 20 é 5, 180 por 20 é 9, 100 por 20 é 5. Encontramos o quê? Encontramos a tão esperada escala de conversão de temperatura. Então, se no enunciado ele pede para você converter Celsius em Fahrenheit ou Fahrenheit em Kelvin, presta atenção, se ele pede para você converter temperatura,
é só lembrar da formulinha, que é 6 está para 5, assim como F menos 32 está para 9, é o K menos 273 está para 5. Show de bola? Bom, mas o enunciado, o exercício pode trazer algo inesperado. Ele pode trazer o seguinte: professor, lá no enunciado está falando que a temperatura variou 2 graus Celsius. E ele pede a variação em Fahrenheit. Então, tomem cuidado com isso no enunciado. Tomem cuidado com isso no exercício, tá? Quando ele pede conversão de temperatura, utilizamos essa equação. Quando ele pede conversão de variação de temperatura, eu vou voltar aqui nos meus termômetros e vou pensar o seguinte, ó. Uma variação ΔC, ó, está para 100 menos E, assim como ΔF, a mesma variação, tá vendo? Está para a parte grandona aqui, que é 180, ou ΔK, mesma variação, galera. Está para esse intervalo que é 100. Divide todo mundo aqui embaixo por 20 de novo. O que a gente encontra? Que ΔC está para 5, ou ΔF para 9, ou ΔK está para 5. Tudo bem? Vamos lá, de novo, só para fechar com chave de ouro aqui, hein? Se o enunciado pede para você converter temperatura, C está para 5, assim como F menos 32 está para 9, ou K menos 273 está para 5. Se o enunciado está pedindo para você converter variação de temperatura, ok? Ah, a temperatura aumentou tanto, ou diminuiu tanto. Variação. Eu vou usar ΔC está para 5, ΔF está para 9, ΔK está para 5. Professor, eu posso, ao invés de ficar usando as formulinhas, tacar direto no meu termômetro e usar o teorema de Thales? Pode também, tá bom? Então fica à vontade do aluno. Para entender melhor isso, tá? Nada melhor do que assistirmos mais alguns exemplos de termometria, tá? Então eu convido vocês para assistir a próxima aula, que seria exemplos resolvidos de termometria. Belezinha? Fui nessa. Tchau.